Olha, vamos pegar aqui mais uma duvidazinha, né? Arroba Califortrip _ arroba Califortrip _ né? Ele fala assim, gosta de saber, esqueci do gostaria, né? Gostaria de saber sobre autofagia, heterofagia, autólise, apoptose e qual a diferença entre elas. Puxa, né? Olha só, gente, repare bem, nós estamos então imaginando, né, uma estrutura que é muito importante, que são os lisossomos, né? Os lisossomos. Tranquilos? Então, gente, olha só, os lisossomos são organelas, né, membranosas, olha lá, são organelas membranosas, tá? E essas organelas membranosas que possuem o quê? Enzimas diversas. Enzimas diversas para digestão. Que tipo de digestão? A digestão intracelular. Beleza? A digestão intracelular. Beleza. Então, gente, olha só. Quando você pega esse lisossomo, ele pode fazer a digestão intracelular, né? Então, vamos lembrar aqui rapidamente dessa pequena história. Vamos lembrar aqui rapidinho dessa pequena história. Olha, de maneira simples, hein, gente? De maneira simples. Ó, então, você pegou aqui uma célula. Imagina que isso aqui é uma célula que eu estou limitando por essa membrana. Correto ou não? Então, galera, o que pode acontecer aqui na membrana? Ó, ou eu verifico essa membrana fazendo recuo, ou às vezes eu verifico essa membrana fazendo umas projeções. Ok? Fazendo umas projeções. Então, quando faz esse recuo, a gente sabe que está acontecendo aqui uma pinocitose. Beleza? E quando eu tenho esse avanço por pseudópodos, eu sei que aqui estará acontecendo o quê? Aqui está acontecendo uma fagocitose. Beleza? Uma fagocitose. Então, a diferença de pinocitose para fagocitose não é o produto englobado em si, é a forma de englobamento. Quando tem invaginação, é pinocitose. Quando tem projeção, é fagocitose. Então, vamos lá. Imagina que isso aqui foi fagocitado, né? E aí, o que acontece? Essa bolsa vai fechar. Quando essa bolsa fecha, formamos o quê? Formamos uma bolsinha, certo? Com conteúdo englobado ali dentro. Vai entrar em ação, entre ação, os lisossomos. Os lisossomos são bolsinhas fabricadas no sistema de retículo endoplasmático granuloso, mais o complexo Golgi, né? E esses lisossomos vão atacar essa bolsinha daqui, que é o fagossomo. Então, gente, quando esse fagossomo ele é atacado por uma série de bolsinhas que vão se aglomerando. Ó, vão se aglomerando. E aí o que vai acontecer? O conteúdo dessa bolsa, né? Essa bolsa vai aumentar um pouquinho porque teve aderência, né, dos lisossomos, ok? Essa bolsa vai ganhar uma série de quê? Uma série de enzimas que vai atuar sobre a partícula englobada. Então, o que vai acontecer aqui dentro? Como eu tenho enzimas digestivas, essa partícula que foi englobada, ela vai ter, ó, micropartículas, por isso que eu fiz uma digestão. Saí de um formato macro para um formato micro. O que for possível de passar pela membrana, atinge o citosol. Correto ou não? E o que não passar pela membrana, o que vai acontecer com esta célula? Esta célula, olha só, a gente vai observar, ela vai emitir bolsas com resíduos, cocô, não é? Beleza? Para fora. Olha o cocô. A célula fez cocô. Correto? Esse aqui é o processo de exocitose.
exocitose ou plasmocitose. Tranquilos? Plasmocitose. Então, gente, eu tenho exocitose e plasmocitose. Então, aqui, ó, repare, qual é o nome dessa bolsinha? Essa bolsinha aqui é um fagossomo. Como é que é o nome desse sistema? Isso aqui é o vacúolo digestivo. O que mais? Aqui vai ser o vacúolo residual. Beleza? Aqui é o vacúolo residual. Tranquilão? Beleza? Então, olha só, esse foi o efeito de quê? O efeito central, que é o quê? A digestão intracelular. Agora, é possível observarmos uma mitocôndria velha. Essa mitocôndria não tem mais funcionalidade. Essa mitocôndria, se ela não tem mais funcionalidade, ela pode soltar partículas que podem interferir em metabolismos em outros processos da célula. Então, o que é possível notarmos? É possível observarmos os lisossomos cercando essa estrutura, beleza? Fazendo uma bolsa nessa organização. E essa bolsa, o que ela vai fazer? Digerir a mitocôndria. Vai cair aonde? Nesse processo digestivo. Só que eu atingi uma organela. Eu destruí essa organela que estava velha. Certo? Então, gente, isso aqui, ó, foi o ataque dos lisossomos na estrutura de organelas velhas. Então, olha só, isso aqui vai ser uma autofagia. Certo? Essa é uma autofagia. Lembrar que essa bolsa prossegue seu destino de eliminação de produtos. Correto ou não? Alguns produtos serão eliminados. Tranquilos? Beleza, isso é uma autofagia. Tranquilaço? Então, gente, olha só. Segundo passo, então, autofagia. Primeiro passo, digestão. Segundo passo, autofagia. Agora, gente, existe um efeito que é chamado de necrose. Então, o que é uma necrose? Quando é que você verifica uma necrose? A necrose é quando você observa esta célula morrendo. Então, por exemplo, uma circulação que foi impedida de nutrientes faz com que essa estrutura ela sofra uma degradação. E os lisossomos, eles podem romper. Os lisossomos podem romper e quando esses lisossomos rompem, o conteúdo enzimático ele é liberado para a estrutura celular. Agora, você tem que imaginar que esta célula ela estava meio que encolhida pelo ataque, por exemplo, de bactérias ou pela não circulação sanguínea. A nutrição dessa estrutura estava prejudicada, né? E o que aconteceu? Esses lisossomos começam o quê, ó? A digerir a estrutura celular. Gente, isso aqui era o que a gente chamava de necrose, né? Isso aqui é a base da informação da necrose. Existem vários tipos de necrose em classificação, gente, mas não cai isso pra gente, né? Então, isso aqui é uma necrose que depende de quê? Gente, a necrose depende de uma condição externa. Depende de uma condição externa. Beleza? Então, já viu um tecido necrosado? Tá todo preto, tá todo enegrecido. Aquelas células ali que estão morrendo, elas estão morrendo, muitas estão morrendo porque a nutrição já está muito ruim, os lisossomos ficam instáveis, né? Derramam conteúdo e acabam matando a célula de vez. Certo? Beleza. Agora, existe uma morte que é uma morte programada, né? A gente pode observar uma morte programada em que os lisossomos, eles também vão derramar conteúdo enzimático, né? Vão derramar conteúdo enzimático na estrutura celular, né? Partículas que estavam inativas na estrutura citoplasmática também vão entrar em atividade, mas estão entrando em atividade por um controle do núcleo. Então, o núcleo celular, ele emite um sinal que vai excitar a ruptura dos lisossomos e vai excitar partículas de digestão que estavam no citosol
até agora quietinhas, mas que vão o quê? Atuar na morte. Mas é uma morte programada. Gente, então quando você verifica, por exemplo, esse processo, olha só, esse processo será chamado, sabe de quê? Apoptose. Apoptose. Então, a apoptose depende de quem? Depende do núcleo. Então, é uma programação genética, tá certo? É uma programação genética. Então, gente, uma programação genética, tá? Uma programação genética. Então, olha só, com essa programação genética, dentro do núcleo, o material genético que estava na forma de cromatina começa a se condensar, fazendo cromossomos, né? Fazendo uma condensação muito grande, ocupando a membrana do núcleo internamente. Gente, cria uma desordem dentro do núcleo. Então, assim, cromatina é o material quando ele está em atividade. Quando eu faço condensação, ele fica na forma de cromossomo, né? E aí perde a atividade genética. Essa perda de atividade genética, porque o material está colando na parede, faz com que a célula tenha uma série de desordens. Por exemplo, retículos endoplasmáticos vão começar a englobar todas as organelas, não deixando elas trabalharem, né? O sistema de trocas começa a ficar deficitário na membrana, né? O que acontece com os lisossomos? São acionados liberando essas estruturas. E aí você tem uma morte programada, né? Que acontece, por exemplo, nas fases embrionárias. Que acontece, por exemplo, na metamorfose, né? Que acontece, por exemplo, em muitas situações relacionadas com o câncer, né? O câncer às vezes provoca necrose, às vezes provoca apoptose, né? Então, assim, a gente tem algumas situações que são estranhas. Então, galera, olha só o que você viu. Digestão intracelular, que é uma heterofagia, né? Você viu aqui, ó, heterofagia, que você está digerindo o que é diferente. Você está fazendo uma autofagia, que é destruir organelas velhas. Você está tendo uma necrose, que é um efeito causado por uma condição externa, que vai provocar a morte celular, né? E você tem a apoptose, que é provocado, né, por um controle genético, né, diante da estrutura de um núcleo, certo? Beleza? Então, gente, essa é uma brincadeira interessante, né, para @CaliforTrip_, correto ou não? Beleza? Muito bem, gente.